Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da leitura da primeira carta de São João. É o nosso 9º encontro. Vamos trabalhar 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Saber discernir. Ouçamos o texto dessa carta de São João. São poucos capítulos, poucos versículos. Versículo 1 ao versículo 6, neste capítulo 4. Amados, versículo 1. Não dei crédito a todos que se dizem inspirados. Antes, examinem os espíritos, para saber se vêm de Deus. Pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas. Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma. Fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. Todo aquele que não reconhece a Jesus não fala da parte de Deus. Esse tal é o espírito do anticristo. Vocês ouviram dizer que ele vinha, mas ele já está no mundo. Filhinhos, vocês não são de Deus e já venceram os anticristos, pois aquele que está com vocês é maior do que aquele que está com o mundo. Eles pertencem ao mundo. Por isso falam a linguagem do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Por isso, quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. Com isso, podemos distinguir o espírito da verdade e o espírito do erro. Este é o texto que nós vamos refletir desta carta, primeira carta de São João. Versículo 1, o início do capítulo 4. Amados, não dei crédito a todos que se dizem inspirados. Antes, examinem os espíritos, para saber se vêm de Deus, pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas. É um alerta ao discernimento. Para São João, os homens que anunciam a mensagem estão ou a serviço do Espírito da Verdade ou a serviço do Espírito da Falsidade. Nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 6. Se deve averiguar, examinando, para ver se falam do Espírito de Deus ou se falam pelo espírito do anticristo. Este versículo é uma advertência, uma atenção, para não ir acreditando em qualquer um que se diz inspirado. Cabe aos cristãos usarem a inteligência, cercados pela fé que receberam, para saber a origem da inspiração, se a origem é divina ou não. Não se entusiasmem com qualquer discurso. E não também se entusiasmem sem discernir as pessoas aquilo que dizem. Se deve provar a origem divina, ou se são de falsos profetas, cuja origem não é de Deus. No Antigo Testamento, os falsos profetas se faziam de profissionais da religião e exerciam a função de falso profeta. O objetivo deles é obter ganhos. Por isso falava aos reis e ao povo aquilo que o rei e o povo queriam ouvir, mas não falavam daquilo que Deus queria falar. Versículo 2. Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma.
fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. São João dá aqui nesta carta o critério para avaliar, discernir se alguém é inspirado por Deus ou não. Aqui ele nos dá a norma, pois é da parte de Deus. Todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou, se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, ele se fez um ser humano em Maria. Este é inspirado. É a mensagem da verdadeira humanidade de Jesus. Jesus é humano. Jesus se fez carne. Daqui podemos ver dois aspectos deste falso profetismo e do anticristo. Primeiro, quem é o mentiroso? É quem nega que Jesus é o Messias. Esse tal é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Nos fala São João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 22. Segundo, aquele que não é inspirado, aquele que não reconhece a verdadeira humanidade de Jesus, que Jesus Cristo, Filho de Deus, se encarnou, se fez um ser humano e habitou entre nós. Havia, naquele tempo, dois grandes grupos, tinham outros pequenos, que colocavam em risco a compreensão do Cristo que se fez homem verdadeiro, que se pode tocar, se pode ouvir, se pode contemplar, como nós vimos no início, lá da primeira carta de São João. É alguém concreto. Existiam os gnósticos, e o grupo dos gnósticos era um grupo grande, que dizia que Jesus não teve um corpo real, o corpo dele era aparente, ele era um corpo psíquico. Essas pessoas gnósticas diziam naquele tempo, para poder destruir a fé anunciada pelo apóstolo e pelos apóstolos, afirmando que Jesus era simplesmente um corpo de luz, que a sua natureza humana não era real. E isto quebra totalmente a salvação, porque quem precisava ser salvo era o ser humano. Se o Filho de Deus não se assumiu uma humanidade verdadeira, o ser humano não foi salvo, porque o ser humano não é só alma. O ser humano é um ser completo. Mas ele também precisava ser verdadeiro Deus, porque só Deus pode salvar. Então, quebra esta realidade. E de outro lado, nós encontramos os judeus, que afirmavam que Jesus não é filho de Deus, coisa nenhuma. Negavam a mensagem de Jesus e atrapalhavam a comunidade cristã, se opondo à pregação dos apóstolos. Existia também algumas comunidades ligadas ao judaísmo, mas também com fundamentos cristãos. Era um grupo sincretista, que nós chamamos judeu-cristãos, que diziam que não, Jesus não é filho de Deus, Jesus não se encarnou, Jesus é filho de Maria e José, e que foi adotado, é o filho adotivo, que quando lá no batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, então Jesus se tornou filho de Deus adotivo. Para nós não, ele é filho real de Deus, ele se fez humano de forma real, ele é humano verdadeiramente, ele é divino verdadeiramente. Existiam pessoas que vinham com as suas ideias, tentando desarticular a comunidade cristã. E é isso que São João quer dizer nessa primeira carta. Versículo 3. Todo aquele que não reconhece a Jesus não fala da parte de Deus. Esse tal é o espírito do anticristo. Vocês ouviram dizer que ele vinha, mas ele já está no mundo. Ora, aquele que não reconhece Jesus e sua humanidade verdadeira não é mensageiro de Deus e não é da parte de Deus. Este possui o espírito do anticristo. Este anticristo, que já está presente no mundo, por meio desses anunciadores da mentira, não são inspirados por Deus. A eles não se deve dar créditos. Para este grupo de anticristo, Jesus não tinha um corpo real, mas um corpo psíquico e aparente, como eu havia falado. A sua humanidade não era como a nossa.
Então, era totalmente contrário à fé pregada pelos apóstolos. Ele não era verdadeiramente um ser humano. O anticristo, que não é da parte de Deus, e nem tem inspiração em Deus, já está presente no mundo com sua pregação contrária à pregação dos apóstolos. Versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram os anticristos, pois aquele que está com vocês é maior do que aquele que está com o mundo. Então, a comunidade cristã já venceu o anticristo, porque eles acreditam na verdadeira humanidade de Jesus, o ser humano como nós. Acreditam que ele é filho de Deus. Então, esta fé, que é a fé que nós recebemos, não a fé dessas pessoas que vão inventando teorias sobre Jesus Cristo. Os cristãos das 7 igrejas, as igrejas joaninas, pertencem a Deus. Eles são de Deus Pai. E por manterem a unidade, eles venceram o anticristo, pois a fé deles se fundamenta na verdadeira humanidade de Jesus Cristo. Os cristãos venceram o anticristo, souberam resistir às seduções mentirosas e permaneceram firmes na verdade anunciada pelos apóstolos. E não essas mensagens desses anticristos, essas mensagens falaciosas, mentirosas, que depois as pessoas começaram a querer minar a fé daqueles que acreditam da igreja. Os fiéis são vencedores, graças a Deus, porque Deus é o maior, é Deus que está neles, graças à sua fé. Deus é maior que o mundo, o Criador é maior do que a criatura. Versículo 5. Eles pertencem ao mundo e por isso falam a linguagem do mundo e o mundo os ouve. Aqui é uma diferença enorme, daqueles que seguem o espírito do anticristo, tem sua origem e pertence ao mundo. É uma realidade criatural, limitada, passageira. E a linguagem do mundo, que não é de Deus. E os que são do mundo escutam, aquele que eles pertencem. Isto é, o semelhante busca o semelhante. Então, se eles acreditam nas mentiras do anticristo, é porque eles escutam o anticristo, escutam essas teses contrárias à fé que nós recebemos dos apóstolos. Quem é de Deus, procura Deus. Quem é do mal, procura o mal. Versículo 6. Nós, porém, somos de Deus. Por isso, quem conhece a Deus, nos ouve. E quem não é de Deus, não nos ouve. Com isto, podemos distinguir o espírito da verdade e o espírito do erro. O versículo adversativo, mas, mostra o contraste entre aqueles que pertencem ao mundo e agora, neste versículo 6, daqueles que pertencem a Deus. Os cristãos, ao contrário daqueles que trazem o espírito do anticristo, eles pertencem a Deus, não pertencem ao mundo. Ao pertencer a Deus, eles ouvem a mensagem do apóstolo e da igreja, pois aquele que não é de Deus não escuta a palavra do apóstolo São João, nem da igreja, nem dos apóstolos. Assim é que se pode fazer o discernimento, a distinção do espírito da verdade do espírito do erro, isto é, o anticristo. Vemos no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 14. Jesus, na oração sacerdotal, preparando os discípulos para a sua morte, diz: Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Como também Jesus nos diz no capítulo 15, versículo 19 do Evangelho: Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. É por isso também que muitas vezes o cristianismo, que procura manter essa fidelidade, é sempre perseguido
e é minado por essas ideias que querem tirar o sentido do conteúdo daquilo que os apóstolos anunciaram. Há uma divisão entre os que são do mundo, o anticristo, e os que são do mundo. Aliás, há uma divisão entre os que são do mundo, o anticristo, e daqueles que não são do mundo, os cristãos. Aqui existem os que são inspirados pelo Espírito de Deus, os cristãos, e os que são inspirados pelo Espírito do mundo, aqueles que seguem os discípulos do anticristo. O anticristo que nega a verdadeira humanidade de Jesus Cristo, que nega que Jesus Cristo veio na carne. Este se opõe à pregação dos apóstolos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.